Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Somos alunos do 5º bloco de História da Universidade Estadual do Piauí. Nós queremos começar te convidando a visualizar uma imagem que para muitos representa a salvação do nosso planeta. Imagine uma colina verdejante, coberta por painéis solares brilhando sob o sol. Ou então olhe para o horizonte do mar, cortado por aquelas gigantescas turbinas eólicas brancas, girando silenciosamente. Nós olhamos para isso e pensamos, finalmente, energia limpa, o futuro chegou. Agora olhe para a palma da sua mão, para o seu smartphone. Ou imagine o carro elétrico silencioso que passa na rua, o que conecta a bateria do seu celular, o motor daquele carro e a hélice da torre eólica. É um grupo de 17 elementos químicos invisíveis, que o mercado chama de ouro do século XXI, mas que carregam um custo oculto pesadíssimo. Hoje nós vamos falar sobre as terras raras. Vamos investigar o maior paradoxo da nossa era. Para limpar a matriz energética do mundo e frear o aquecimento global, nós estamos tentando criar zonas de sacrifício radioativas e travar uma guerra geopolítica silenciosa. E no centro desse tabuleiro está o Brasil e a Amazônia. Nós somos o 5º bloco de História e meu nome é Pávia e esse é um mergulho na realidade suja da tecnologia limpa. Vamos lá. Para compreender essa disputa, precisamos primeiro entender o seu objeto central. O nome terras raras é um pouco enganoso e, por vezes, gera confusão. Um dossiê técnico do I-Geológico ajuda a esclarecer. Esses minerais não são exatamente raros na natureza. Eles estão espalhados pela crosta terrestre, às vezes até em maior quantidade que o cobre ou o chumbo. O problema, e aqui começa o nosso drama econômico, é que eles são tímidos. Quase nunca aparecem puros ou concentrados num único lugar. Trata-se de um grupo de 17 elementos químicos com nomes que parecem ficção científica. Neodímio, disprósio, lantânio, prazildínio. O grande desafio geológico é que esses elementos estão quimicamente presos uns aos outros e misturados a minérios distintos. Separar o neodímio do lantânio, por exemplo, exige um processo metalúrgico extremamente trabalhoso, caro e quimicamente agressivo. Mas por que todo esse trabalho? Por que o mundo está desesperado por eles? A resposta? Porque eles são as vitaminas da indústria moderna. Você não precisa de toneladas deles num único aparelho, mas, sem eles, o alto desempenho morre. Vamos aos exemplos práticos. O Jornal da USP destaca que a revolução tecnológica depende das propriedades magnéticas e luminescentes desses materiais. Pense num carro elétrico. O motor precisa ser leve, pequeno e incrivelmente potente. Para isso, usamos ímãs permanentes feitos de uma liga de neodímio, ferro e boro. Sem esses elementos, o motor seria enorme, pesado e consumiria muito mais bateria. Pense em uma turbina eólica offshore, aquelas que são instaladas no mar. Para gerar energia com eficiência naquele ambiente hostil, os geradores usam quantidades imensas desses mesmos ímãs. Estamos falando de até 600 kg de terras raras numa única turbina gigante. Portanto, a conclusão inicial é que a infraestrutura da energia verde não é feita apenas de vento e sol, ela é feita de minério. E onde o Brasil entra nessa tabela periódica? Nós estamos sentados em cima de uma fortuna estratégica. Uma reportagem da Gazeta do Povo, de fevereiro de 2025, trouxe uma projeção impressionante. O Brasil tem a segunda maior reserva confirmada do mundo e potencial para agregar até 243 bilhões ao produto interno bruto, explorando essa cadeia. Mas, como alertam os pesquisadores ouvidos pelo Jornal da USP, existe um abismo entre ter o minério e ter a riqueza. O Brasil hoje corre o risco de repetir seu ciclo histórico mais antigo, ser a fazenda, ou nesse caso, ser a mina do mundo. Nós exportamos o concentrado mineral bruto, que é o barro com as terras raras, por um preço baixo e depois importamos a tecnologia processada, o IME e a turbina eólica prontos, pagando 1000 vezes mais. E de quem nós compramos essa tecnologia? Aqui entramos na parte tensa da nossa conversa, que é a geopolítica. Quem manda no mercado de terras raras hoje é a China, e o domínio deles é assustador. A China não apenas minera a maior parte, mas o que é mais estratégico,
ela domina quase 90% do processamento e refino global. Por exemplo, quase todo o imã de terras raras que está no seu celular, em algum momento passou por uma fábrica chinesa. Numa análise recente feita no podcast O Assunto do G1, especialistas apontam que as terras raras são um grande trunfo de Pequim na disputa contra o Ocidente. Trazendo para o contexto de 2025 uma guerra comercial, com os Estados Unidos e a Europa impondo tarifas e sanções, a China já sinalizou que pode fechar a torneira. Eles podem simplesmente dizer: não vamos mais exportar minerais estratégicos. Isso colapsaria a indústria de tecnologia do Ocidente. É nesse vácuo de pânico que o Brasil aparece como a noiva da vez. Os Estados Unidos e a União Europeia olham para o Brasil e veem a chance de quebrar essa dependência da China. Seria fazer comércio com países amigos e politicamente estáveis. Mas a revista Carta Capital levantou uma questão fundamental. Falta ao Brasil uma política de Estado robusta. Nós vamos nos contentar em ser a mina segura do Ocidente, abrindo crateras para garantir a segurança nacional dos Estados Unidos? Ou vamos usar essa geopolítica para exigir transferência de tecnologia e nos industrializarmos? Até agora, infelizmente, a balança pende para a exportação bruta. Agora, precisamos que você respire fundo, porque se a geopolítica é complexa, o custo ambiental é visceral. Lembra que meus colegas disseram no início que separar esses elementos é difícil? Uma reportagem investigativa da Deutsche Welle, conhecida como DW, detalhou o lado sujo dessa mineração. O problema geológico é cruel. Na natureza, as terras raras quase sempre estão misturadas com elementos radioativos, especificamente o tório e o urânio. Eles são vizinhos de rocha. Para separar o neodímio limpo do tório radioativo, a indústria usa banhos químicos com ácidos fortíssimos e solventes orgânicos. O resultado desse processo não é apenas um buraco no chão. São imensas bacias de rejeitos, lagos de lama tóxica, ácida e com níveis perigosos de radiação. A DW relata o caso de Baotou, na China, onde existe um lago artificial de rejeitos tóxicos tão grande que pode ser vista do espaço, criando o que chamamos de zonas de sacrifício. O paradoxo é doloroso. Para reduzir o CO2 na atmosfera e salvar o clima global, nós estamos aceitando criar zonas de destruição química radioativa local concentrada. E quando trazemos essa realidade para o Brasil, o risco se multiplica, porque nossas reservas não estão em desertos inabitados, elas estão, muitas vezes, na Amazônia. Aqui, a mineração deixa de ser um problema químico e vira uma crise humanitária. Um levantamento alarmante divulgado pela Repórter Brasil em outubro de 2025 revelou que a busca por esses minerais críticos já cerca povos indígenas isolados. O dado é brutal. Projetos de mineração e prospecção foram identificados no entorno imediato de territórios onde vive cerca de 45 povos isolados na Amazônia. E eu quero que você entenda a gravidade disso. Não é necessário que a mina esteja dentro da aldeia para destruir a vida ali. O movimento dos atingidos por barragens e a articulação dos povos indígenas do Brasil explica como funciona esse impacto indireto. Primeiro vem a infraestrutura para escoar esse minério verde. Abrem-se estradas e ferrovias rasgando a floresta. A estrada que leva a máquina da mineradora legalizada é a mesma artéria por onde entra o garimpeiro ilegal, o madeireiro, o tráfico e a grilagem. Segundo relatos compilados pela MAB, essa abertura logística contamina os rios. O mercúrio do garimpo, que vem no vácuo da mineração industrial, envenena o peixe. E para uma comunidade ribeirinha, matar o rio é decretar a morte da comunidade. A BIP denuncia o que chama de colonialismo verde. A lógica é perversa. O norte global quer ser sustentável e cumprir metas climáticas. Eles querem carros elétricos, mas eles terceirizam a sujeira, a radiação e a violência social para o sul global. Eles ficam com o ar limpo. Nós ficamos com a cratera e o conflito fundiário.
Eles relatam aumento de violência, exploração sexual e doenças nas comunidades próximas a esses grandes empreendimentos. Do lado da lei, a FUNAI e o Ministério dos Povos Indígenas travam uma batalha para endurecer a fiscalização, mas o lobby no Congresso Nacional é fortíssimo. O argumento usado é sempre o mesmo: o mundo precisa desses minerais para a transição energética. É uma questão de sobrevivência da humanidade. E assim justifica-se o sacrifício dos territórios indígenas em nome de um bem maior global. Pensando agora na realidade local, voltada para os entornos do território Serra da Capivara, no Piauí, visualizamos essa mesma problemática quando refletimos sobre as angústias e preocupações das comunidades que fazem parte do Quilombo Lagoas. Primeiramente, elaborou-se um mapa de delimitação da área quilombola a partir da luta da associação territorial que representa essas comunidades, em articulação com instituições como a Fundação Palmares e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, culminando no reconhecimento oficial do território em 2009. Posteriormente, quando se identificou a possibilidade de exploração de minério de ferro na região, empresas como a SRN Mineração produziram um novo mapa, recortando sua área de interesse e excluindo a área quilombola já reconhecida, de modo a evitar impedimentos legais, uma vez que a intervenção em territórios quilombolas são proibidas por lei. A exploração mineral na região do Quilombo Lagoas implica não apenas alterações significativas no meio ambiente, como desmatamento, contaminação de cursos d'água e degradação do solo, mas também afeta diretamente o modo de vida das populações quilombolas. A intensificação das atividades extrativas compromete práticas tradicionais de subsistência, reduz a disponibilidade de recursos naturais essenciais e gera insegurança territorial, ampliando a sensação de ameaça e vulnerabilidade dessas comunidades que dependem profundamente da integridade de seu território para manter sua organização social, cultural e econômica. Caminhando para o final, olhamos para 2025 e para a COP30 em Belém. O Brasil está numa encruzilhada. De um lado, como mostra o Estadão Agro, o setor produtivo pede pressa, alegando que o licenciamento ambiental trava o progresso e que vamos perder bilhões se não agilizarmos a extração. Do outro lado, temos a realidade tóxica e o risco aos polos da floresta. A revista Pesquisa FAPESP nos lembra que existe outro caminho, a mineração urbana, reciclar os bilhões de celulares e ímãs que já existem para recuperar esses materiais. Mas isso exige investimento e vontade política, algo que ainda perde feio para a facilidade de abrir uma nova mina. Para o Brasil, o desafio de 243 bilhões continua na mesa. Seremos uma potência soberana e sustentável ou seremos novamente a zona de sacrifício de lixo do mundo? Encerramos esse episódio com um convite à reflexão. Ao longo do nosso roteiro, vimos como uma busca por tecnologias limpas e minerais estratégicos está redesenhando territórios, criando zonas de sacrifício e colocando comunidades inteiras diante de escolhas impossíveis. Mas essa tensão, essa ficção entre progresso e destruição não é nova. Keith Thomas, em sua obra O Homem e o Mundo Natural, mostra que já no século XVIII, os ingleses percebiam o dilema humano. Ao mesmo tempo que dominavam a natureza para sobreviver e prosperar, sentiam crescer o incômodo, a culpa e a nostalgia pelo que estava sendo destruído. Surgia ali uma consciência de que a expansão humana, fosse abrindo florestas, drenando pântanos ou construindo cidades, sempre deixava para trás um rastro de perdas irreversíveis. Hoje, vivemos a versão global desse dilema. Assim como aqueles ingleses que desejavam escapar da fumaça e do barulho das cidades para reencontrar ar puro no campo, nós também sonhamos com um planeta equilibrado, mas diferente deles, já não temos a ilusão de que existe um campo intacto, esperando por nós. Cada avanço tecnológico depende de destruir algum lugar, de deslocar alguém, de transformar vidas que não vemos. Thomas nos lembra que, historicamente, a humanidade sempre acreditou que domesticar a natureza era sinal de progresso. Mas o que vemos nas terras raras, na Amazônia e nos territórios quilombolas é que essa lógica já não se sustenta. Não é mais possível separar civilização de natureza, ou imaginar que o custo ambiental e humano pode ficar sempre invisível, fora da cidade, fora do país, fora do nosso campo de visão. Estamos repetindo, em escala planetária, o mesmo dilema: dominar para sobreviver, destruir para avançar, mas também estamos diante da chance de romper esse ciclo. Talvez o verdadeiro progresso da nossa geração seja reconhecer que a Terra não é um depósito infinito, que os povos da floresta não são obstáculos ao desenvolvimento
e que a tecnologia só será realmente limpa quando não transformar comunidades inteiras em descartáveis. Keep Thomas mostra que no passado muitos buscaram refúgio na natureza para reencontrar um sentimento de equilíbrio e humanidade. Hoje talvez o nosso refúgio esteja justamente no oposto, em reinventar a forma como nos relacionamos com o mundo natural, antes que o que reste para visitar seja apenas fotografias, reservas isoladas ou memórias. Se existe um caminho para resolver o dilema humano, ele não está em escolher entre progresso ou natureza, mas em recusar um modelo que exige sacrificar sempre os mesmos territórios em nome dos mesmos interesses. A transição energética pode ser uma ponte, ou pode ser apenas mais uma armadilha. A escolha, como sempre, é humana. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima! Com as vozes dos discentes: Pávia de Souza Silva, André Rodrigues de Oliveira, Jordânia Antunes Souza, Bárbara Rodrigues Ribeiro e Elisvânia Alves do Nascimento.